Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje, pessoal, vamos tratar novamente da lei orgânica do município de Aracati, porque no primeiro vídeo, a nossa querida contribuinte, né, a professora Aline, me mostrou que a lei estava um pouco desatualizada porque teve inovações legislativas agora, em agosto de 2026, tá bom? De acordo com a lei orgânica, os membros da mesa agora podem ser reeleitos, né? Porque era vedado a reeleição para os membros da mesa da Câmara Municipal, certo? Agora eles podem se reeleger, se reeleger, tá bom? E também tem alguns artigos que estavam em desacordo com a lei vigente. Aí agora a gente atualizou a aula, certo? Eu gostaria de agradecer a Aline, tá bom, pelo comentário. Se você também quiser mandar um comentário, uma sugestão para a gente melhorar aqui nosso conteúdo, a gente agradece, né? E tenta sempre melhorar. O objetivo aqui é que vocês gabaritem, né, a parte de legislação para a gente ter um pouco mais de reconhecimento no YouTube. A gente faz esse trabalho aqui com muito empenho, certo? Então, se você puder também deixar o like, compartilhar esse vídeo com um amigo seu que vai estudar para o concurso de Aracati, eu agradeço demais, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula. Lembrando que o material está na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? A gente já atualizou lá na plataforma, certo? Tanto as questões como o slide, tá bom? Vamos dar início aqui sobre a lei orgânica. E o que, que a gente vai aprender durante essa aula? Vamos entender a organização municipal, né, a natureza jurídica, a autonomia, a divisão administrativa do município de Aracati, as competências, né, do município, o poder legislativo, tratando aqui da Câmara Municipal, os vereadores, o processo legislativo, o processo de fiscalização das contas, certo? Depois a gente vai entender um pouco mais sobre o poder executivo, falando do prefeito, vice-prefeito, as atribuições deles, né? O mandato, a perda do cargo, quando é que ocorre, né? E, e depois disso vamos entender um pouco da administração e das finanças, né? Do município de Aracati. E logo após a gente fala um pouco da ordem social, tratando de temas como a saúde, educação, cultura, meio ambiente e turismo, tudo bem? Tudo isso está na lei orgânica do município de Aracati. Começando aqui, pessoal, dando início ao nosso estudo sobre a organização municipal, vamos analisar o título primeiro, né? Compreendendo aqui a lei orgânica que estabelece as bases fundamentais do município de Aracati. Primeiramente, o artigo 1º define Aracati como uma pessoa jurídica de direito público interno, certo? Isso significa que o município ele possui autonomia política, administrativa e financeira, integrando aqui a República Federativa do Brasil. Toda a sua atuação é regida pela lei orgânica que a gente está estudando, certo? Subordinando-se também às constituições federais e estadual, tá bom? Na verdade, a Constituição Federal, tá? E também leis do Estado do Ceará. No que diz respeito à estrutura do poder, o artigo 2º determina que o município ele é composto por poderes legislativo e executivo. É também fundamental destacar que esses poderes são independentes e harmônicos entre si, atuando de forma equilibrada para o desenvolvimento local. O parágrafo único deste mesmo artigo oficializa a bandeira e o hino como símbolos representativos da cultura e da identidade histórica do povo aracatiense, certo? Por fim, o artigo 4º fixa que a cidade de Aracati é a sede oficial e a unidade que dá o nome ao município. Vamos agora detalhar outros pontos importantes aqui, como a autonomia municipal, presente aqui no artigo 5º, né, que trata dessa autonomia. A autonomia ela se divide, né, na prática em vertentes políticas e administrativa. Um exemplo claro da autonomia política aqui é a realização de eleições diretas e simultâneas em todo o país, onde o cidadão escolhe o prefeito e o vice-prefeito, assim como os vereadores, para um mandato de 4 anos, certo? Aqui é a autonomia política. Já a autonomia administrativa se manifesta em decisões do cotidiano local, certo? Como a definição de horários de funcionamento de feiras livres, né, da cidade de Aracati. Lembrando que o mandato dos prefeitos é 4 anos, né? O mandato do prefeito e vice-prefeito, e a eleição é direta, certo? Vamos entender mais agora sobre os direitos de participação cidadã, certo? Presente no artigo 5º, né? 5º A, 5º B e 5º C. É, os direitos da participação cidadã que aproximam a comunidade da gestão pública, falando aqui do artigo 5º A, né?
assegura a transparência, garantindo que qualquer cidadão tem o direito de solicitar informações, né, sobre atos administrativos e de acionar a justiça para anular atos lesivos a seu patrimônio público. Na sequência, o artigo 5º-B estabelece a proteção do consumidor, certo? Prevendo sanções administrativas e econômicas aplicadas pelo órgão, né, municipal dotado de autonomia orçamentária e financeira. Por fim, o artigo 5º-C consolida a participação popular direta por meio de instrumentos essenciais, como iniciativa popular de lei, certo? O povo pode propor projetos de lei, o plebiscito, né, que é uma consulta prévia aos eleitores, né, e o referendo, que é uma consulta depois, ok? E o orçamento participativo, assegurando que o povo decida sobre os interesses coletivos, ok? Analisando agora os artigos 6º ao 9º, estudaremos a divisão administrativa em distritos, certo? Os distritos, a criação, a organização, a fusão, a supressão de um distrito ocorre por lei municipal, mas existe também a obrigatoriedade da consulta plebiscitária, ou seja, o plebiscito à população interessada, que é uma consulta prévia, né? Para a fixação das divisas distritais, a lei impõe regras claras. As formas elas devem ser simétricas, certo? E não alongadas, priorizando linhas naturais ou retas identificáveis, respeitando sempre a continuidade territorial e com a descrição de trecho a trecho, ok? Conforme o artigo 9º, a sede do distrito fará o povoado mais populoso, certo? A sede é onde tem mais pessoas, ok? É, além disso, pessoal, quem dará nome à localidade e será elevado à categoria de vila é a sede, certo? Sendo instalada por maioria simples da Câmara Municipal. Não esqueça, para a criação, né, da sede, ele tem que ser o distrito que será povoado por maior população, né, o mais populoso, e dará o nome à localidade que será elevado à categoria de vila, sendo instalado por maioria simples da Câmara. Não esqueça que a prova vai dizer não é por maioria absoluta, na verdade é maioria simples, ok? Lembre-se que a realização do plebiscito com a população local é condição obrigatória para a criação de qualquer distrito, certo? Ó, a criação os distritos dependem de plebiscito, beleza? Avançando aqui, pessoal, vamos tratar agora das competências do município, elencadas aqui no artigo 10. O texto ele estabelece a capacidade de legislar sobre assuntos de interesse local, né? Competência do município é interesse local, além de suplementar a legislação federal e estadual do que couber, ok? No campo dos serviços essenciais, cabe ao governo municipal organizar e prestar diretamente ou por concessão ou permissão, né, os serviços como transporte coletivo, iluminação pública e fornecimento de água potável. Okay? Na área financeira, o município ele tem o poder de instruir, arrecadar e participar, pessoal, de tributos. Okay? De tributos. Não esqueça dessa parte aqui da prova, tá bom? Como o IPTU, ITBI, ISS, todos esses tributos são cobrados pelo município. Por fim, a ordenação territorial exige que a prefeitura realize o planejamento, o controle também de uso, o parcelamento e a ocupação do solo urbano, ok? Avançando aqui, pessoal, vamos tratar agora das competências do município, mais competências ainda, né? O município ele assume o dever de manter programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, além de prestar serviços de saúde pública, certo? Contando com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Na área de preservação, cabe ao governo local promover a proteção e a recuperação do meio ambiente, né? Assim como resgatar, né? Resguardar, na verdade, os patrimônios culturais, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico do município. Além disso, o inciso 21 traz um ponto muito cobrado: a obrigação de criar mecanismo de combate à discriminação da mulher, criança, idoso, deficiente, índio, negro, ex-detento e demais grupos vulneráveis, certo? Aqui, pessoal, a não discriminação pode cair bastante em prova, que é um tema muito sensível, hoje em dia se fala muito nisso, tá bom? Por fim, o texto determina o incentivo à cultura, né, ao lazer e ao desenvolvimento de programas de turismo
em Aracati. Para quem não sabe, Aracati é uma cidade turística, né? Ela é uma região litorânea, né, onde tem muitas praias e é muito visitado, tá bom? Principalmente a Canoa Quebrada, que é uma praia que é lá de Aracati, que tem muito turista passando por lá, certo? Vamos falar agora sobre o poder de polícia, né, do exercício municipal, tá bom? Os artigos 11 e 12, né, fala do poder de polícia do Executivo Municipal, exercido conforme as peculiaridades locais, ok? Na prática, essa prerrogativa permite ao município conceder e renovar licenças de funcionamento para estabelecimentos comerciais, também para estabelecimentos industriais e prestadores de serviços, além de cassar licenças daqueles que prejudicam a saúde, a higiene, o sossego ou a segurança pública, tá bom? É só a pessoa denunciar, né, aquelas empresas ou comércio que está infringindo a lei e essa autorização ela é cassada, certo? A legislação também estabelece a fixação de zonas de silêncio, proibindo a poluição sonora em um raio de 200 metros de hospitais, repartições e escolas, certo? Não esqueça, o raio é de 200 metros. Pode colocar na sua prova que é 100 metros, vai estar errado, tá bom? É 200 metros. Por fim, cabe à Prefeitura regular a carga e descarga de mercadorias, sinalizar as vias públicas e gerir comércios e feiras. Um exemplo clássico desse poder em ação é a aplicação aqui de multas em um bar que perturbe o sossego de perto do hospital. Isso aqui não pode nunca colocar um bar ou algum salão de festa, assim, um quiosque, por exemplo, bem pertinho de um hospital. Não pode, tem que ter pelo menos 200 metros de distância, né? É uma proibição de poluição sonora, 200 metros de distância, né? De hospitais, repartições e escolas. Também não pode colocar um bar vizinho à escola, tá bom? Porque perturba o ensino, ok? Vamos agora falar sobre as competências administrativas comuns, né? Que exige a atuação conjunta e coordenada do município com o Estado e a União. Nessa cooperação, cabe ao governo local zelar pelas instituições democráticas e cuidar diretamente da saúde, da assistência pública e também no campo social. A prefeitura ela deve proporcionar o livre acesso à cultura, à educação e à ciência. A proteção ambiental também é prioridade, focando aqui na preservação do meio ambiente, no combate rigoroso à poluição. Por fim, o artigo impõe o dever de promover a construção de moradias populares integradas ao saneamento básico, né? Além de implementar uma política contínua de educação para a segurança no trânsito e realizar as sinalizações das vias, ok? Entrando agora no título 2, no capítulo 1, passamos agora a estudar a Câmara Municipal de Aracati, composta aqui por 15 vereadores eleitos pelo sistema proporcional. Não esqueça que os vereadores, eles são eleitos pelo sistema proporcional, não esqueçam, tá bom? Além disso, pessoal, cada legislatura ela tem uma duração de 4 anos, correspondendo aí ao mandato de cada parlamentar. O ano legislativo divide-se em duas sessões anuais, ok? Onde a primeira sessão ocorre dia 15 de fevereiro. Ok? 15 de fevereiro ocorre a primeira sessão e vai até dia 30 de junho. E a segunda sessão vai de 1º de agosto a 15 de dezembro. Aí, entre essas primeira e segunda sessão, temos também as férias parlamentares, né? Que acontecem em julho, né? Dia 1º de julho a 31 de julho, as primeiras férias, e 15 de dezembro a 15 de fevereiro é as segundas férias, né? Porque 15 de dezembro ele já entra em férias já dia 16, né? Até dia 14, mais ou menos, de fevereiro, eles estão, teoricamente, de férias, tá bom? Em relação à gestão interna da casa, o mandato da mesa diretora é de 2 anos. Pessoal, na lei orgânica que está no município, tá? A lei orgânica do município diz que é vedada a recondução imediata para o mesmo cargo na eleição subsequente, mas teve um acontecimento lá na casa, onde foi votado para o mesmo cargo ser ocupado na mesa diretora para o mandato subsequente, certo? Então, isso aqui
Se perguntar na prova de acordo com a lei, ainda está vigente essa parte aqui que é vedada a recondução, certo? Mas aconteceu uma votação lá, onde a maioria absoluta lá votaram, maioria unânime, votaram para que a mesa diretora ela fosse realmente continuar, né, os trabalhos para os próximos 2 anos, ou seja, a mesa diretora continuou para 4 anos, em Aracati especificamente, ok? Vamos agora falar do artigo 18 ao 20, né, sobre as sessões preparatórias e a mesa diretora, tudo bem? Estudando aqui, pessoal, que a mesa diretora ela é composta, formada pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo primeiro secretário e pelo segundo secretário, tudo bem? Presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. A recondução é vedada na lei, né? Mas já teve que o mesmo cargo foi ocupado 2 vezes pela mesma pessoa, certo? Teve uma votação recente, agora agosto de 2026. A legislação ela proíbe a recondução, mas já aconteceu o caso de ter, né? Tanto quanto possível, a representação também é proporcional, tem que ter. Cada bloco parlamentar, o partido, ele tem que fazer parte da mesa diretora, certo? Até por isso, porque poucos vereadores foram reconduzidos, né, para o mesmo cargo. Tudo bem? Porque a cidade é pequena, tem apenas 15 vereadores, né? Fique atentos aqui aos prazos e datas sempre que caem em prova, certo? A sessão preparatória ocorre no dia 1º de janeiro, né? A primeira sessão, aquela solene, né? 1º de janeiro às 10 horas. O mandato da mesa de 2 anos, a eleição para o segundo biênio é realizada dia 15 de novembro e a posse desse segundo período, né, acontece dia 1º de janeiro do ano subsequente, ok? Não esqueçam dessa parte aqui, ó. Essas datas caem muito em prova, ó. Sessão preparatória, né, que é a sessão solene é 1º de janeiro, que é onde vai ter a posse, né, dos vereadores, do prefeito e tal. O mandato da mesa é 2 anos. O segundo biênio é 15 de novembro do segundo ano, ok? 15 de novembro para os próximos 2 anos da mesa diretora. E a posse é em 1º de janeiro do ano subsequente, tá bom? Vamos agora falar sobre o artigo 22, né, que a Câmara Municipal ela pode convocar o prefeito municipal, os secretários municipais e os titulares de concessionárias e permissionárias de serviços públicos para prestar esclarecimentos, tudo bem? A aprovação da convocação ela exige requerimento votado por maioria simples, não esqueça da maioria, tá bom? Com a presença obrigatória da maioria absoluta dos vereadores no plenário. Como é 15, né? 15 tem que ter pelo menos 8 para votar na maioria simples. Desses 8, 5 tem que dar parecer positivo, ok? O descumprimento dessa regra, né, gera punições severas do prefeito que não atender ao chamado no prazo de 15 dias, né, prorrogável por igual período, uma única vez, ou seja, tem até 30 dias, comete infração político-administrativa e fica sujeito à cassação do mandato, certo? Já os secretários que não comparecerem ficam sujeitos à exoneração dentro do mesmo prazo legal, ou seja, são 15 dias, que é prorrogado até 30, né, uma única vez, tá bom? Vamos agora falar sobre o artigo 23 e 23A, analisando aqui as competências da Câmara Municipal, dividindo entre as que exigem sanção do prefeito e as de caráter privativo, ok? Aqui, pessoal, temos justamente a sanção do prefeito. Cabe aqui aos vereadores votar a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LOA, Lei Orçamentária Anual, e o PPA, que é o Plano Plurianual. A cada 4 anos é feito um PPA para o município, certo? Além de autorizar empréstimos, alienação de imóveis, concessão de serviços, né? O plano diretor e também convênios. Tudo isso é com a sanção do prefeito. O prefeito tem que concordar. Não esqueça disso aqui que cai muito em prova, tá bom? Já a competência privativa inclui elaborar o regimento interno, eleger a mesa diretora, conceder licenças, criar CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ok? Julgar o prefeito e decretar a perda do mandato, ok? Sobre as contas do prefeito, a Câmara ela tem um prazo de 60 dias para julgá-las e o parecer prévio do órgão de controle só deixa de prevalecer pelo voto de 2/3 dos membros, ok? Sendo que a rejeição final envia
o caso ao Ministério Público. Não esqueça, ó, a rejeição final envia o caso ao Ministério Público. O Ministério Público vai apurar, né, se vai poder julgar, né, mandar para o juiz ou não, ok? Por fim, a concessão de título de cidadão honorário exige proposta aprovada por 2/3 também, né? 2/3 dos membros da Câmara, com limite máximo de 2 homenagens por vereador em cada legislatura, certo? Não esqueça também dessa parte aqui, tudo bem? Vamos agora falar sobre, entramos agora no estudo dos vereadores, né? O Estatuto dos Vereadores, destacando aqui a imunidade e as regras de perda de mandato, ok? O artigo 25, ele assegura a imunidade material, tornando o parlamentar inviolável por suas opiniões, palavras e votos durante o exercício, né, do mandato e na circunscrição do município, certo? Ou seja, dentro do município, fora dele não. A proteção que se estende também a qualquer tipo de mídia, certo? Atenção aqui para a pegadinha de prova, tá bom? Essa regra é estritamente material, que significa que os vereadores não podem ter essa imunidade formal, certo? E podem ser presos em flagrante, ok? Ao contrário do deputado e senador. Os vereadores, se for pego em flagrante, ele pode ser preso. Já o artigo 26, ele dita a perda do mandato que ocorre por infração sujeita à cassação, consulta incompatível, a conduta, na verdade, incompatível com o decoro parlamentar, ou seja, se ele xingar alguém, se ele for contra o decoro parlamentar, e tem que ser declarada por maioria absoluta da casa. Também tem a parte de corrupção e improbidade administrativa, ausência não justificada a 1/3 das sessões ordinárias de cada sessão legislativa, ou seja, ele não pode faltar muito, não ser um vereador faltoso, porque ele pode perder o cargo, certo? Aqui as causas de perda do cargo, certo? Se ele ficar ausente por 1/3 das sessões ordinárias em cada sessão legislativa, ele perderá o mandato. Também se ele tiver a fixação de residência fora do município ou caso ocorra a perda ou suspensão dos direitos políticos, certo? Ele não pode ter residência, fixar, né? Morar. Ele é vereador, mas mora, por exemplo, em Fortaleza. Não pode, né, pessoal? Ele tem que morar no município de Aracati, tá tudo bem? E também, se pela perda ou suspensão de direitos políticos, ele perde o mandato. O mandato é cassado, certo? Vamos lá para o processo legislativo, aqui presente no artigo 30 a 39, certo? Estudamos aqui o processo legislativo, composto por atos como emendas, né? Emendas à lei orgânica municipal, tem também as leis complementares, leis ordinárias, resoluções e decretos legislativos, tudo bem? Todos isso são tipos dos atos, né? Para o processo legislativo municipal. Lei Orgânica Municipal, emendas, na verdade, a Lei Orgânica Municipal, LOM é Lei Orgânica Municipal, tudo bem? Leis complementares, leis ordinárias, resoluções e decretos legislativos. O quórum de aprovação varia conforme a matéria. As leis ordinárias exigem a maioria simples. As leis complementares dependem de maioria absoluta, certo? Ó, lei ordinária, maioria simples. Lei complementar, maioria absoluta, certo? Emenda à lei orgânica municipal é 2/3 em 2 turnos com interstício de 10 dias, ok? 2/3 dos membros, né, da casa, em 2 turnos, respeitando o interstício mínimo de 10 dias entre as votações, que pode até algum vereador votar contra e depois a favor, entendeu? Tem que ter esse debate aí, pelo menos 10 dias de debate. Após a aprovação do projeto pela Câmara, o prefeito tem um prazo de 15 dias úteis para sancionar ou aplicar o veto, certo? Caso ocorra o veto, o texto retorna ao Legislativo, que tem 30 dias para apreciar a decisão em plenário. Tudo bem? Vamos agora falar do texto 31 aqui da nossa Lei Orgânica Municipal, falando aqui da emenda, né? A emenda à Lei Orgânica Municipal, cuja proposta pode partir de, no mínimo, 1/3 dos membros da casa, ou seja, 1/3 dos vereadores, certo? Pode ser também pelo prefeito, o prefeito municipal ele pode propor, e também por iniciativa popular. A aprovação exige votação em 2 turnos, com interstício de 10 dias, e quórum de 2/3 dos membros da casa, sendo promulgada pela própria mesa da Câmara, com o respectivo número da ordem, ok?
Um detalhe importante é que a lei orgânica, só um detalhe muito importante aqui, ó. A lei orgânica não pode ser alterada durante a vigência do estado de sítio ou intervenção no município. Quando tem estado de sítio ou intervenção no município, não pode ter emendas à lei orgânica. Tudo bem? Muito importante isso aqui. Um exemplo prático, a nossa realidade é de 15 vereadores de Aracati. Se exatamente 5 parlamentares assinaram a proposta, ela pode tramitar, certo? 5 é um terço de 15, certo? 5 é um terço de 15, pois atinge um terço, né, para aprovação, ok? Serão necessários votos de 10 para alcançar 2 terços, certo? 10 são 2 terços de 15, certo? Caso tenha aquela proposta aqui, ó, a votação tem que ser em 2 turnos. 10 deputados, 10 vereadores, na verdade, 10 vereadores têm que votar a favor para aprovar a emenda, certo? 10 deputados em 10 dias. 10 deputados em 10 dias, só lembrar do 10, tá bom? Caso aconteça um caso concreto na sua prova. Com as questões a gente vai entender melhor, porque nas questões a gente detalhou isso aí bem direitinho, tá bom? Vamos agora falar sobre as leis que devem ser leis complementares, né? Devem ser complementares. Quais são os assuntos das leis complementares, né? No âmbito do no âmbito tributário e de obras, exige essa modalidade no Código Tributário do município, do Código de obras e posturas, né? Então, aqui, lei complementar para tributação, né? Tributação e também para a parte de obras, ok? Tributação e obras exigem lei complementar. Na área do urbanismo, a regra se aplica ao plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental e à lei de uso de ocupação do solo, certo? Também exige lei complementar. Para a estrutura funcional, devem ser complementares o regime jurídico dos servidores municipais e a lei de criação de cargos e empregos públicos, ok? Não esqueça dessa parte. Servidores, ó, regime jurídico dos servidores municipais, lei de criação de cargos e empregos públicos também deve ser leis complementares, certo? Por fim, o setor de segurança e saúde abrange, né, as leis de guarda municipal, da Procuradoria-Geral, do Código Sanitário Municipal, do Código de Saúde, certo? Lembre-se, é o seguinte, todas as leis complementares exigem aprovação de maioria absoluta. Não esqueçam dessa parte, tá bom? Maioria absoluta, certo? Lei complementar é maioria absoluta, segurança e saúde, urbanismo, é, tributação, né, tributário e de obras, e a parte dos servidores. Você decorando essa parte aqui, pronto, você já sabe o que é composto aqui por leis complementares na lei orgânica do município de Aracati, tudo bem? Agora vamos falar sobre urgência, sanção e veto, né, dos projetos de lei que vai para a Câmara Municipal. Primeiramente, pessoal, a Câmara ela aprova os projetos que tem lá, tá? O caminho é esse. Primeiro a Câmara aprova, envia para o prefeito, aí o prefeito sanciona ou veta aquela lei, certo? Caso ele vete, vai a Câmara de novo apreciar esse veto, né? Ele pode derrubar o veto do prefeito, o presidente, né, da Câmara, por voto da maioria absoluta. E o prefeito também ele tem a prerrogativa de solicitar regime de urgência para a tramitação de projetos de sua iniciativa, impondo à Câmara, né, o dever de deliberar sobre a matéria no prazo máximo de 30 dias, período que fica suspenso e não corre durante o prazo parlamentar, certo? O recesso, na verdade, o recesso parlamentar, contém o recesso parlamentar e não corre esse prazo de 30 dias, ok? Após a aprovação do projeto, o chefe do executivo, no caso o prefeito, decide aplicar um veto parcial, né? A legislação determina que ele deve abranger obrigatoriamente o texto integral de um artigo, de um parágrafo, de um inciso, ou seja, ele pode vetar, por exemplo, só um parágrafo da lei, certo? Ou então só um inciso, não necessariamente toda a lei, certo? O veto não é integral, ok? Sendo vedado o veto a palavras ou frases isoladas, tudo bem? Vamos agora falar sobre a fiscalização contábil e financeira, elencados aqui no artigo 40, onde o controle externo é exercido pela Câmara Municipal, com auxílio, claro, do Tribunal de Contas.
O parecer emitido pelo órgão de controle sobre as contas do prefeito só deixa de prevalecer por decisão de 2/3, ou seja, 10 vereadores do Poder Legislativo, né? Se 10 vereadores votar contra aquele parecer, aí prevalece a decisão da Câmara, ok? Visando a transparência das contas municipais, fico à disposição de qualquer contribuinte por 60 dias anualmente para o exame, né, e a apreciação do povo, ok? Até porque são dinheiros públicos, ok? Paralelamente, o controle interno é exercido pelo Poder Executivo para assegurar a eficácia do controle externos e acompanhar também a execução dos programas de trabalho e do orçamento. Por fim, a prestação de contas mensal exige o Executivo e o Legislativo envie à Câmara até o dia útil, até o último dia útil, né, do mês subsequente, o relatório dos recursos aplicados. Tudo bem? Vamos agora falar sobre como a posse do prefeito, do vice-prefeito, tá bom? O capítulo 3 aqui do título 2. O prefeito e o vice-prefeito, cuja posse ocorre no dia 1º de janeiro, pessoal, dia 1º de janeiro do ano, né, seguinte à eleição. Tem a eleição no ano seguinte, dia 1º de janeiro, acontece a posse às 17 horas, né, em sessão realizada pela Câmara Municipal, sessão solene, né, pela Câmara Municipal. Em relação ao prazo para tomar posse, caso o eleito não assuma o cargo em 10 dias, salvo algum motivo de força maior, a vaga será declarada aberta, certo? A vaga será declarada aberta, a não ser que ele esteja doente, né? O mandato é conferido ao chefe do executivo de 4 anos, certo? Iniciando-se formalmente nessa mesma data, na data da posse, né? Por fim, a legislação estabelece que qualquer ausência do município por período superior a 10 dias exige autorização prévia, certo? Qualquer ausência superior a 10 dias exige uma autorização prévia da Câmara dos Vereadores, né? Câmara do município de Aracati, sob pena de perda do cargo. Ou seja, se o prefeito passar 10 dias fora da cidade, por exemplo, sem dar satisfação à Câmara, ele perde o cargo. Tudo bem? Vamos lá para a parte de sucessão, na verdade, e substituição do prefeito. Quem primeiro substitui o prefeito é o vice-prefeito. Na ausência ou impedimento do vice-prefeito, é o presidente da Câmara, certo? Aí depois, né, se o vice-prefeito ele não pode recusar a substituição, sob pena de extinção do mandato. Ou seja, se o vice-prefeito recusar, se ele puder e recusar, ele perde o cargo de vice-prefeito, né? Conforme o artigo 45, né? Parágrafo 1º, o vice-prefeito ele não pode recusar a substituição ou a sucessão legal do chefe do executivo, sob pena compulsória, né, de perder seu próprio mandato. Caso o prefeito e o vice-prefeito fiquem impedidos, aí o presidente da Câmara Municipal, certo, também ele pode assumir. E ele, caso ele se recuse, né, a assumir o cargo de forma interina, ele é obrigado a renunciar imediatamente à função na mesa diretora para que seja realizada uma nova eleição interna da casa, certo? Se o presidente da Câmara, por exemplo, ele não querer assumir nem o prefeito, né? O prefeito tá fora, precisa assumir o vice-prefeito. O vice-prefeito também não pode. Aí é o presidente da Câmara. Caso o presidente da Câmara não queira assumir, é feita uma nova eleição e ele tem que sair do cargo de presidente da Câmara, certo? Basicamente é isso que acontece. Vamos falar agora sobre a vacância e como são realizadas as eleições, né, da vacância. Estudamos aqui as regras, no caso de vacância simultânea dos cargos de prefeito e vice-prefeito, onde a forma de eleição varia conforme o momento do mandato. Se a dupla vacância acontecer nos primeiros 2 anos do período governamental, né, haverá eleição direta realizada em 90 dias após a abertura da última vaga, certo? Nos primeiros 2 anos, tem 90 dias para ter uma nova eleição. Caso os cargos fiquem vagos nos últimos 2 anos de mandato, a escolha será feita em eleição indireta, certo? Realizada pela Câmara Municipal dentro de 30 dias após a última vaga. Ou seja, nos 2 últimos anos, quem decide é a Câmara por eleição indireta, não é eleição direta, o povo não vai votar, quem vota são os membros da Câmara Municipal, se tiver as duas vacâncias, certo? Nos 2 últimos anos. Agora, se for nos 2 primeiros, como for a eleição para presidente, por exemplo, aí vota para prefeito também, certo?
Durante esse período de transição, o presidente da Câmara assume a chefia do executivo interinamente e, em qualquer uma das suas hipóteses, os novos eleitos apenas complementam, né, o restante do período dos antecessores. Ou seja, se você é prefeito ou vice-prefeito, aí acontecer alguma coisa para você não exercer o mandato, certo? Aí foi nos 2 primeiros anos, ou seja, vai ter uma nova eleição. Essa nova eleição só vai dar direito ao próximo prefeito ser prefeito por 2 anos, certo? Porque na outra eleição vai ter votação para prefeito novamente, entendeu? Vamos agora falar sobre os princípios, os principais, né, atribuições do prefeito, as principais no artigo 52, falando aqui das principais atribuições do prefeito, com foco aqui no controle financeiro, prestação de informação e transparência patrimonial. Na gestão financeira, o chefe do executivo ele deve encaminhar à Câmara até 31 de janeiro a prestação de contas do exercício que foi feito, né? Além de publicar o relatório resumido da execução orçamentária de forma bimestral até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Ele também tem a obrigação de repassar os recursos orçamentários do duodécimo à Câmara até o dia 20 de cada mês, certo? E no relacionamento entre os poderes, o prefeito ele deve prestar as informações solicitadas pelos vereadores em até 15 dias, prazo que admite uma prorrogação mediante uma justificativa aceitável, certo? Só caso esteja doente ou prestando algum serviço muito importante da categoria de prefeito, certo? Por fim, existe também a declaração pública de bens no ato da posse e ao término do mandato, para ver se o prefeito, ele teve algum acréscimo muito alto, né, na renda, então ele vai ser investigado, né, se acontecer alguma coisa. Por isso que ele tem que sempre antes e depois do mandato prestar contas ao poder público. E essa regra é aplicável também ao vice-prefeito quando assumir a chefia do executivo pela primeira vez, certo? Se o vice-prefeito alguma vez assumiu a prefeitura, né? Ele vai ter que prestar conta também. É, algumas vedações e perda do mandato do prefeito. Vamos olhar aqui os artigos 53 a 56 da nossa lei orgânica. O artigo 56 ele proíbe expressamente o chefe do Poder Executivo de assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, né? Bem como de exercer funções da administração em empresas privadas, sendo que a infringência dessas normas implica na perda imediata do mandato. Conforme o artigo 56, o cargo será declarado vago em situações de falecimento, renúncia, condenação por crime funcional ou eleitoral, perda ou suspensão dos seus direitos políticos, descumprimento das normas, né, da lei orgânica, ou caso eleito, né, não tome posse no prazo de 10 dias sem um motivo plausível. Okay? O texto também fixa ainda a competência de julgamento. Os crimes de responsabilidade são julgados pelo Tribunal de Justiça do Ceará, ok? Enquanto as infrações político-administrativas competem à Câmara Municipal de Aracati. Tudo bem? Avançando aqui, vamos falar sobre os secretários municipais, tá, pessoal? Atenção a essa parte de secretários municipais, caso a banca queira eh, colocar alguma pegadinha, essa parte aqui é muito importante de ser estudada, tudo bem? Para a nomeação, a lei exige 3 requisitos para o secretário. Ele tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em pleno exercício dos direitos políticos e ser maior de 18 anos. Atenção à idade mínima, pois, diferente do cargo de prefeito, que exige 21 anos, certo? Será 18 anos para ser secretário, tudo bem? O artigo 57, parágrafo único, diz que as funções são de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, certo? A cargo de secretário, livre nomeação e livre exoneração. Trata-se de cargo em comissão, ok? Isso significa que o chefe do executivo ele tem o total direito e autonomia para colocar ou retirar esses secretários do cargo a qualquer momento. Ele não precisa dar uma justificativa para esse ato, certo? É livre nomeação e livre exoneração. Por fim, o artigo 61 estabelece que os secretários eles são solidariamente responsáveis, né, com o prefeito, beleza? Na prática, o secretário, se assinar, ordenar ou praticar um ato ilegal, ele responderá juridicamente e também financeiramente junto com o prefeito, não podendo alegar que cumpriu apenas ordem do seu superior, beleza? Se ele
praticar algum ato concomitantemente com o prefeito ilegal, ele também será penalizado. Tudo bem? Vamos falar agora sobre o princípio da administração pública, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiências, que é a base da administração municipal, presente aqui no artigo 64. Tudo bem? Além disso, pessoal, o concurso público ele é obrigatório para ingresso em cargos e empregos públicos com a validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, certo? Tem também a vedação de acumular 2 cargos. Por exemplo, se a pessoa trabalha 2 cargos de técnico, não pode. Agora, professor pode. Ó, 2 cargos de professor, professor mais técnico, professor mais outro cargo da saúde. Hoje em dia, na legislação, né, na nossa Constituição Federal, diz que o professor ele pode acumular com qualquer outro cargo, certo? Pode ser professor com um de técnico qualquer, pode ser qualquer outro cargo. Professor, ele acumula com qualquer outro cargo hoje em dia, tá bom? Falando aqui das licitações, as licitações é só para obras, serviços, compras e alienação. Alienação é venda, né? Vai alienar um bem público, precisa de uma licitação, que é na modalidade leilão, certo? E deve ser precedida de processo licitatório público, salvo algumas exceções legais, que justamente é os casos de dispensa de licitação, certo? Alguns casos que é um valor menor, né? Não precisa fazer licitação. E outros casos também que ocorre a dispensa, quando não tem concorrência para aquela empresa, certo? Aí faz a dispensa de licitação. Quando também tem urgência naquele serviço, certo? Algumas formas de licitação que vimos na lei de licitação e contratos, que também tem no canal, tá bom? Vamos lá para a parte de vedação por inelegibilidade, tá, pessoal? Aqui no artigo 64A, ele veda, né, a nomeação ou admissão de pessoas que se enquadrem nas hipóteses de inelegibilidade da legislação federal para qualquer cargo, função, emprego ou conselho no município, certo? Esses empregos aqui são todos públicos, certo? Na prática, quem possui coordenação pela lei da ficha limpa, fica condenação, na verdade. Quem possui essa condenação pela ficha limpa, né, que é uma nova lei que está em vigor atualmente, fica impedido de assumir cargos em comissão, contratos temporários, certo? Todo mundo que é do poder público, ele está sujeito a essa lei da ficha limpa, certo? Se você foi prefeito, vereador, enfim, e foi acusado na ficha limpa, não pode exercer nenhum cargo, nem contrato temporário com o poder público, certo? Quanto aos prazos de comprovação, os ocupantes de cargos em comissões devem comprovar a regularidade antes da posse, com a retificação anual até 31 de janeiro, certo? E os contratos temporários realizados com a comprovação no momento da admissão tem que ser feito, ok? E os candidatos a conselho tutelar no ato do regimento da candidatura. No registro da candidatura, ele tem que dizer que não tem tem que declarar, né, que não tem nenhum, nenhum caso que aconteceu antes de ser prefeito ou vereador, enfim, se ele se registrou no poder público, ele não tem nenhum julgamento, né, que cause algum prejuízo para ele ser conselheiro tutelar. E também temos aqui para quem já ocupava, né, cargos na época, o artigo 11A estipulou um prazo de 60 dias após a vigência da emenda para devida regulamentação, ok? Vamos agora para falar sobre a aposentadoria e estabilidade dos servidores aqui nos artigos 66 e 67. A aposentadoria por invalidez, ela concede provimentos integrais em caso de acidente em serviço, não esqueça. É integrais caso o acidente seja em serviço, tudo bem? Se for fora do serviço, aí não é, né? É acidente em serviço. Tem também doença grave, doença profissional ou grave, certo? E também proporcionais aos demais cenários. A modalidade compulsória ocorre aos 70 anos de idade. Hoje a Constituição elenca até aos 75, mas aqui na lei orgânica é aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
ok? O enquadramento à aposentadoria voluntária exige 65 anos de idade para homens e 60 para mulheres, somado o mínimo de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo atual, certo? A estabilidade no cargo é conquistada após 3 anos de efetivo exercício e o servidor estável só perde a função por sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo com ampla defesa e contraditório. Tudo bem? Adicionalmente, o artigo 66A garante que, após 60 dias de protocolo de requerimento de aposentadoria sem resposta da administração, o servidor ele pode se afastar com licença especial, certo, pessoal? Isso aqui é muito importante, pode cair na sua prova. É o artigo 66A, certo? Após 60 dias, a pessoa deu requerimento, né, que queria se aposentar, e esse servidor, se passou 60 dias, ele pode se afastar por licença especial, ok? A administração não foi hábil, não foi célere para conceder a aposentadoria do servidor, tudo bem? Agora vamos ao artigo 71, né, falando dos direitos dos servidores municipais, certo? Do município de Aracati, abrangendo aqui as garantias financeiras e de jornada de trabalho. Na remuneração, assegura-se o 13º salário integral, a remuneração noturna superior à diurna, o salário família e a irredutibilidade dos vencimentos, ou seja, não pode ganhar menos do que já ganha, certo? No tocante aos afastamentos, garante-se também férias anuais acrescidas de 1/3 adicional, certo? Licença maternidade por até 180 dias, certo? Licença maternidade mudou, tá? É 180 dias. E licença especial de 3 meses a cada 5 anos de efetivo exercício. A jornada de trabalho regular fica fixada em 8 horas diárias e 40 horas semanais, regulando o direito de repouso aos finais de semana remunerado, certo? Para cargo de professor, a legislação concede a licença específica de até 180 dias, decorrente de cumprimento das cordas vocais. Pessoal, isso aqui é muito importante para professor. Ó, você vai fazer o curso de professor? Licença de até 180 dias por comprometimento das cordas vocais, comprovado por perícia médica do Instituto de Previdência, tá, pessoal? Porque professor, eu aqui falo muito, né? Então a gente tem que ter uma licença caso aconteça algum problema de saúde, tudo bem? Vamos aqui falar sobre a estrutura da administração municipal, elencada aqui no artigo 74 e 75, certo? É, a estrutura da administração municipal ela fundamenta-se em um processo permanente, certo? De planejamento, cujo objetivo é promover o desenvolvimento local, o bem-estar da população e a melhoria contínua dos serviços públicos, como ferramenta essencial de transparência e o controle social. O artigo 81 determina a realização obrigatória de audiências públicas com a comunidade antes do envio à Câmara Municipal dos projetos do PPA, que é o Plano Plurianual, do Orçamento Anual e também do Plano Diretor, certo? Tem que ter uma audiência pública para projetos do PPA, Orçamento Anual e o Plano Diretor, certo? E o município ele deve realizar audiências públicas sempre antes. A audiência pública é para mostrar às pessoas, né, que o dinheiro público está sendo bem empregado, certo? E aqui, pessoal, a divisão, né, da administração, tem a administração direta e a administração indireta. A administração direta é os órgãos integrados à prefeitura, certo? Já a administração indireta é a autarquia, empresa pública, sociedade economia mista, fundações públicas, certo? Lembrando que a autarquia é um serviço criado por lei, certo? Tem uma personalidade jurídica própria, ok? É um serviço autônomo. Já a empresa pública é de direito privado, é o capital do município também, tá? E a sociedade de economia mista tem as ações majoritariamente do município em forma de sociedade anônima, ok? Fundação pública autorizada também pela legislação, né, autorizada. A única que é criada por lei é a autarquia, as outras todas são autorizadas. Fundação pública também é autorizada por lei, ok? E atividades são não típicas de direito público, ok? Avançando aqui, pessoal, vamos falar agora sobre a publicidade dos atos municipais, certo? Estudamos aqui do artigos 83 e 84, certo? A lei estabelece que nenhum ato produz efeito antes de sua devida publicação.
A regra geral exige que a veiculação ocorra na imprensa local ou regional ou por a fixação, né? A fixação é colocar, né? Na sede da prefeituras e da Câmara, ok? Colocar lá na parede mesmo. A escolha das empresas de imprensa deve ser feita obrigatoriamente por licitação, avaliando critérios de preço, frequência, horário, tiragem, né, e distribuição. Conforme o artigo 84, o prefeito tem a obrigação de publicação, certo? Periódica, ele tem que publicar o que está acontecendo, né, na prefeitura. Tem que ser diariamente, deve publicar o movimento do caixa do dia anterior, mensalmente, o balanço resumido, né? Diariamente mostrando como é que está a circulação das verbas, que entra e sai, certo? Ele tem que ser transparente, ok? Mensalmente ele tem que colocar o resumo, né, das receitas e despesas junto com o montante dos tributos arrecadados e anualmente até 15 de março as contas completas da administração vinculada pelo órgão oficial do Estado, certo? Avançando aqui para o artigo 86, vamos falar agora sobre a divisão, né, dos atos administrativos de competência do prefeito entre decretos, portarias e contratos, ok? Os decretos, pessoal, eles são utilizados para matérias de maior relevância, como a regulamentação das leis, a abertura de créditos adicionais, a desapropriação, ok? Concessão de permissão de uso de bens públicos, além da fixação e alteração dos preços e tarifas. Isso tudo é por decreto, certo? É o principal que o prefeito faz é decreto, é a lei maior, certo? Já aqui as portarias, elas regulam a gestão de pessoal e procedimentos internos, certo? Portaria é o procedimento interno, abrangendo aqui o provimento e a vacância de cargos públicos, a abertura de sindicância, né, se a pessoa for julgada, né, por, se ela fez algum ato ilegal, será aberta uma sindicância, né, para apurar esses fatos. E o prefeito vai através de portaria, certo? Aplicação de penalidades também é por portaria e lotação dos servidores também é por portaria, são atos internos, ok? Já os contratos administrativos formalizam a admissão dos servidores temporários e a execução de obras e serviços municipais. Por fim, a legislação também permite expressamente que os atos editados por portarias e contratos sejam delegados pelo prefeito a outras autoridades municipais, certo? Ou seja, portaria e contrato pode ser delegado, tá, pessoal? Se ela pode dizer, a portaria foi delegada ao secretário, tá correto, tudo bem? Vamos lá para proibições e certidões. Vamos aqui nos artigos 87 e 89, certo? Estudando aqui a proibição contratuais e o direito à certidão no âmbito municipal. O artigo 87 ele proíbe expressamente o prefeito, o vice-prefeito, os servidores e seus parentes, por matrimônio ou consanguinidade, até o segundo grau, ele celebre contrato com o município, restringindo, né, essa restrição se estende a 6 meses após o encerramento do cargo ou função pública. Ou seja, se o prefeito ele passou 4 anos, tem que passar mais 6 meses sem celebrar nenhum contrato, nem a família dele, né? Sem celebrar nenhum contrato com o poder público. Lembrando que é até o segundo grau, certo? Segundo grau, tio ou tia já pode, porque é terceiro, ok? É, além disso, tem os 6 meses, né, após o término. E a declaração de certidão, pessoal, alincada aqui no artigo 89, fixa que a Prefeitura e a Câmara elas são obrigadas a fornecer certidões de atos administrativos a qualquer interessado no prazo máximo de 15 dias. Não esqueça esses prazos. Lá no final tem uma tabela de prazos para ajudar vocês. A recusa ou atraso injustificado na entrega do documento acarreta a responsabilidade administrativa da autoridade ou servidor responsável, sendo que a certidão do efetivo exercício do prefeito devem ser emitidas especialmente pelo presidente da Câmara Municipal. Tudo bem? Avançando aqui, pessoal, vamos para o título 5, ou capítulo 5, perdão, falando do título 1 e título 2, falando dos tributos municipais, né? O IPTU, pessoal, é um tributo municipal e incide sobre as propriedades predial e territorial urbana e pode ser progressivo para garantir o cumprimento da função social da propriedade. Já o ITBI é a taxa, a transmissão de intervivos de bens imóveis, mas tem imunidade garantida, né? E não incide em casos de
incorporação de capital ou reorganização societária. Já o ISS, pessoal, o ISS incide sobre o serviço de qualquer natureza, desde que não estejam compreendidos na competência da tributação do Estado, certo? Por fim, a contribuição de melhoria é cobrada aos proprietários de imóveis, né, que sofrem valoração decorrente de obras públicas, ficando o valor estritamente limitado ao acréscimo imobiliário gerado pela intervenção. Ou seja, aqui a contribuição de melhoria, por exemplo, tem uma estrada que não é pavimentada, aí a prefeitura colocou dinheiro público, né, para que tenha uma estrada melhor, por exemplo. Aí vai aumentar, né, a contribuição de melhoria vai incidir sobre aquela moradia onde se valorizou por conta de uma intervenção municipal, certo? Basicamente é isso. Já no artigo 116, fala da isenção de IPTU, certo? Quem tem direito à isenção de IPTU de acordo com a lei, certo? Ah, em Aracati, os benefícios são de duas categorias específicas de contribuinte para isenção. A primeira abrange os aposentados, né, ou viúva que recebam até o piso nacional do salário e possuam um único imóvel, exigindo aqui a comprovação de renda por meio de carnê de pagamento da Previdência Social. A segunda categoria já a segunda categoria contempla o servidor municipal, que tem direito à isenção exclusiva sobre o seu imóvel próprio, desde que o bem ele seja utilizado como sua residência. Fique atento aos exemplos práticos que caem muito em prova. Ó, se o aposentado recebe um salário mínimo, mas possui dois imóveis, ele não terá o direito ao benefício. Por quê? Porque só tem que ter um imóvel, certo? Porque a legislação impõe restrição a um imóvel, certo? Tem que ter um único imóvel. Tudo bem? Vamos lá falar sobre o calendário orçamentário, pessoal. Pessoal, o orçamento é dividido em três partes. Tem o PPA, que é enviado a cada 4 meses antes do encerramento do antigo, certo? O PPA dura 4 anos, ok? Tem a LDO, que é feita no meio do ano, tem que enviar até 8 dias, 8 meses e meio antes de terminar o PPA vigente, ou a LDO vigente, perdão. LDO vigente, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Essa LDO vai servir como base para fazer a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E a LOA tem que ser enviada até 1º de outubro e tem que ter 30 dias para devolução, porque quem envia, o Poder Executivo envia e o Poder Legislativo aprecia, certo? O Executivo ele publica um relatório resumido da execução orçamentária até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, certo? Basicamente, o executivo manda para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal avalia e pode aprovar ou rejeitar, certo? Então, basicamente é isso. PPA, LDO e LOA são aqui o calendário orçamentário. Decora essa parte aqui de prazos, porque cai muito em provas, tudo bem? No título 4, pessoal, falamos aqui da saúde municipal. O artigo 152 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do poder público, garantida por políticas que visem eliminar riscos de doenças e assegurar o acesso universal e igualitário dos serviços. A organização do sistema fundamenta-se na universalização, que garante o acesso a todos os níveis de complexidade e também intangibilidade, certo? Que entrega as ações preventivas e curativas, tudo bem? Também a integralidade, né? São ações integrais, certo? Que vai ser tanto preventiva como também curativa, tanto antes como depois, né? Se alguma doença, por exemplo, né? Temos também, o modelo adota também a descentralização dos recursos financeiros, serviços e ações por meio da rede básica de saúde, certo? Por fim, a participação popular é consolidada no Conselho Municipal de Saúde, cuja composição exige obrigatoriamente, no mínimo, metade dos membros sejam representantes dos usuários, certo? Não esqueça dessa parte, ó, mínimo metade dos membros seja representante de quem vai usar a saúde pública, ok? Falamos agora do título 4, né, falando da educação em Aracati. Começando aqui no artigo 165 ao 182, né, estabelece aqui as diretrizes para a educação em Aracati, assegurando aqui o ensino gratuito nas escolas municipais, sem taxas de qualquer natureza, ok? O financiamento da área baseia-se aqui no Fundeb, certo? O Fundeb, aqui os recursos do Fundeb
para a educação, tendo a erradicação do analfabetismo e o combate à evasão escolar como as prioridades da gestão. Em relação aqui à gestão democrática, os diretores escolares, eles são eleitos, né, pelo voto direto secreto entre os docentes e também discentes e comunidade, ok? Em relação à gestão, né, diretores são eleitos pelo voto direto e secreto, não esqueçam, com a participação dos docentes, discentes e da comunidade escolar. No âmbito aqui dos direitos e conteúdos, garante-se aqui o benefício da meia passagem para os estudantes regularmente matriculados, além da obrigação de todo educando, todo o educadário, né, ensinar a história, ou seja, os professores ensinar na escola a história e o patrimônio histórico de Aracati. Por fim, a lei também impõe o dever de incentivar a criação de grêmios estudantis para cada escola da rede, ok? Em relação aqui à parte da cultura, pessoal, cultura, o desporto e o turismo, o título 4 ele traz aqui a parte aqui do turismo, cultura e desporto em Aracati. Na cultura, elencada aqui nos artigos 183 e 184, impõe aqui o incentivo ao folclore regional, como aqui São João, o forró, o Bumba Meu Boi, né? Além da proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade, certo? Já no desporto, temos aqui a determinação, né, que a educação física seja uma disciplina obrigatória nas redes públicas e privadas de ensino, devendo ser exercida exclusivamente por profissional graduado na área, ok? Além de garantir a manutenção do CMAD, né, como verba própria. Por fim, temos o turismo, que exige a criação do plano diretor integrado a turismo e a obrigatoriedade de guia de turismo local em excursões e realização de estudos bianuais de diagnóstico da oferta e demanda turística municipal. Lembrando que Aracati é uma cidade, na verdade, um país, uma cidade, perdão, uma cidade muito turística, né? Tem muitos turistas do ano todo que aparecem em Aracati por ser uma via litorânea, ok? Uma cidade litorânea. Vamos agora tratar da política urbana e da habitação, certo, pessoal? Linkado aqui no título 4. O plano diretor, pessoal, regulado pelo artigo 189, ele figura como um instrumento básico de desenvolvimento urbano aprovado pela Câmara Municipal, definindo que a propriedade urbana cumpre a sua função social quanto entidade e quanto atende, né, às suas diretrizes. Para a habitação popular, o artigo 192 impõe a criação de programas para ampliar o acesso a lotes dotados de infraestrutura, além de urbanizar e regionalizar áreas ocupadas por populações de baixa renda. A legislação ela também estabelece restrições construtivas rigorosas, como o artigo 104, né, que proíbe a construção de prédios com mais de 2 pavimentos na faixa litorânea, porque pode ter desabamento, né? Na faixa litorânea é proibida a construção de prédios de até 2 pavimentos. A questão vai dizer até 3, vai estar errado, né? Até 2 pavimentos. Por fim, o artigo 106 determina que as estradas vicinais, né? Elas devem possuir largura mínima de 30 metros, incluindo a área principal e as marginais, né? Valendo aqui de qualquer pessoa modificar ou vedando aqui de qualquer pessoa invadir, né? As vias públicas sem a prévia autorização da prefeitura. Ok? Vamos agora tratar do meio ambiente, aqui começando no artigo 197, estabelece que o meio ambiente é um direito fundamental e de todos, né, a ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, impondo aqui ao poder público e à coletividade o dever de preservá-los. Para mitigar os impactos urbanos, o parágrafo 4 do artigo 197 determina que o executivo só pode construir ou autorizar zonas industriais e depósitos também de resíduos a uma distância mínima de 200 metros das áreas habitadas, certo? Quando é uma área habitada, tem que ter pelo menos 200 metros para as zonas industriais e depósito de resíduo, ok? Para não prejudicar a saúde, né, humana. Em relação às áreas de segurança ambiental, o artigo 200, ele proíbe terminantemente o descarte de lixo atômico ou qualquer material radioativo em todo o território municipal, exigindo que as empresas produtoras elas comuniquem, né, a atividade ao município por escrito, ok? Por fim, o artigo 201C classifica como áreas de proteção permanente as
várzeas urbanas, as áreas com fauna e floras raras, né? As paisagens notáveis e as praças, bosques e parques também, tá bom? Isso aí tudo é áreas protegidas. Em relação aqui à agricultura, o artigo 202, ele dita as ações do Poder Executivo voltado para o desenvolvimento rural, focando em programas de atendimento ao pequeno e médio agricultor. O plano de ação também exige a criação de patrulhas, né? Patrulhas mecanizadas e assistências técnicas, além da construção e manutenção das estradas vicinais para o devido escoamento da produção. No campo educacional e logístico, a prefeitura também deve criar escolas agrícolas para capacitação técnica e disponibilizar estruturas para armazenamento de produtos básicos, né, nesses pequenos produtores. Em relação aqui à pesca, pessoal, o artigo 213 e 204, a legislação ela trata da pesca determinando a celebração, né, de convênios para o peixamento periódico de lagos e rios e também o combate rigoroso à pesca predatória, certo? Por quê, pessoal? Porque às vezes o peixe ele está em desova, ele está no seu período de reprodução, e aí a pesca é terminantemente proibida nesse período. Por isso que ele tem todo um convênio, né? E até o governo paga aos pescadores, o pescador tem até a carteirinha do pescador para receber um benefício do governo quando está em tempo de reprodução dos peixes, certo? Avançando aqui, pessoal, vamos adentrar aqui nas disposições finais, já no final da lei, que trata aqui o artigo 208, ele proíbe que o município de dar nomes a pessoas vivas ou a bens e serviços públicos, permitindo somente a homenagem após um ano do seu falecimento, certo? Salvo se tratar de personalidade marcante que exerçam altas funções públicas, ok? Para o reconhecimento dos serviços relevantes prestados à comunidade aracatiense, o artigo 209 institui as comendas municipais, né? As comendas municipais são criadas, né, para instituir justamente tipo o Dragão do Mar e o Jax Klein, né, para o reconhecimento dos serviços relevantes prestados à comunidade aracatiense. Para quem não sabe, o Dragão do Mar foi uma importante figura, né, ao combate do tráfico, né. Ele disse que não ia nas suas embarcações mais nenhum negro, né. Por isso que é uma figura muito importante ao combate à escravidão e ao tráfico negreiro, ok? No aspecto da assistência, o artigo 203 garante ao ex-prefeito, né, que não possua renda ou patrimônio, o direito a uma pensão vitalícia correspondente a 20% da remuneração do prefeito em exercício. Okay? Benefício que exige o requerimento formal e aprovação por 2/3 da Câmara Municipal. Também a Câmara tem que ter pelo menos 10 vereadores para votar. E, por fim, o artigo 2º das disposições transitórias estabelece que a revisão total da lei orgânica compete após 5 anos de sua promulgação, com o voto também de 2/3, né, 10 vereadores para a promulgação. E a revisão parcial pode ser feita a qualquer tempo, com a maioria absoluta dos vereadores. Tá bom, pessoal? E aqui está a tabelinha de prazo para você estudar pelo menos um dia antes da sua prova, certo? Isso aqui vai ajudar demais a você a decorar os prazos da Lei Orgânica de Aracati. Tá bom? Se gostou da aula, deixa um like para ajudar a gente. Essa aula foi bem cansativa. A matéria está na descrição do vídeo. Se você quiser ajudar o professor aqui, só adquirir o material, tá bom? Tá todo atualizado e completo para você que vai fazer o concurso de Aracati. Vamos agora resolver algumas questões sobre esse assunto para fixar o conteúdo na mente, tá bom? Vamos agora resolver questões aqui da lei orgânica do município de Aracati. Questão número 1 diz o seguinte: o prefeito de Aracati deseja criar um novo distrito da zona rural do município para organizar melhor o atendimento à saúde daquela região. Para isso, ele envia um projeto de lei diretamente para a Câmara Municipal. Sabendo disso, um grupo de moradores questiona a validade do procedimento, alegando que faltou uma etapa essencial. Com base na lei orgânica de Aracati, assina a alternativa correta sobre a criação de distritos. Letra A. O prefeito agiu corretamente, pois a criação de distrito depende exclusivamente de lei, iniciativa do Poder Executivo. Errado, pessoal. O erro está em dizer que, na verdade, dispensa a oitiva da população, né? Realmente o Poder Executivo pode fazer, né? Mas aqui não dispensa, tem que ter o plebiscito, né? Tem que ter o plebiscito, tá bom? Dispensando a oitiva da população, não dispensa, tá? O erro está a dizer aqui que dispensa a oitiva da população, não dispensa, tem que ter o plebiscito.
Letra B diz o seguinte: o procedimento possui um vício intransponível, pois a criação de distrito exige obrigatoriamente a consulta plebiscitária prévia à população diretamente interessada. Está correto, tá? Exige, ó, o prefeito deseja criar um novo distrito município para organizar melhor o atendimento à saúde dessa região. Para isso, ele envia o projeto de lei diretamente para a Câmara Municipal, certo? Então, ele só não comunicou à população, né? Tem que comunicar. Tem que dizer, aí, estamos fazendo aqui um novo distrito. Vocês vão querer ou não? Aí coloca o plebiscito para a votação, certo? Letra B é o nosso gabarito da primeira questão. Segunda questão. Carlos, cidadão residente em Aracati, descobriu que um secretário municipal assinou um contrato administrativo que danificou gravemente um casarão tombado com patrimônio histórico e cultural da cidade. Carlos deseja ingressar com uma medida perante o poder público para anular esse ato lesivo, mas o secretário afirma que apenas o Ministério Público ou os vereadores possuem legitimidade para pedir a anulação dos atos administrativos. Considerando os direitos e garantias expressos na Lei Orgânica de Aracati, assinale a opção correta. Letra A. O secretário está correto. Está errado, né, pessoal? Por quê? O que acontece aqui? O cidadão ele tem sim a legitimidade ampla nesse caso. O artigo 5º ele concede duas prerrogativas ao cidadão: informação e o pleito de nulidade. Então, ele pode sim, pode ser uma pessoa que pode, realmente um cidadão que pode, atrás do direito, né, de peticionar. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Carlos só poderá pleitear a anulação do ato se comprovar que o dano gerou prejuízo financeiro direto ao pessoal, à sua própria família. Não, pessoal, porque a lei não exige o prejuízo pessoal, certo? Se ocasionar prejuízo à coletividade, né, do patrimônio público, histórico e cultural, já é um caso que ele pode fazer, certo? Então, letra B também está correta. Letra C. Carlos é parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação do ato, pois a lei orgânica assegura a todo cidadão esse direito diante de atos lesivos ao patrimônio público, histórico e cultural. Isso mesmo, letra C de casa, a nossa alternativa correta, tá bom? Vamos para a terceira questão. Essa daqui eu vou deixar com vocês nos comentários. Uma empresa de transporte coletivo de Aracati decide aumentar unilateralmente o valor das passagens de ônibus na cidade, alegando que o município não possui competência legal para intervir, né, nas tarifas e na organização desse tipo de serviço de transporte, por se tratar de uma atividade econômica privada. Olha só, uma empresa ela decide unilateralmente, né? Empresa privada, né? Decide unilateralmente aumentar o valor. Será que isso pode? Analisando as regras e competências do município trazidas pela lei orgânica, assinala a alternativa correta. Resposta correta, né? Alternativa A. A empresa está correta, pois o transporte coletivo urbano e a fixação de tarifas são de competências legislativas exclusivas da União e do Estado do Ceará. Letra B. O município tem competências para organizar o transporte coletivo, mas o texto da lei retira do transporte o caráter de serviço essencial, impedindo a intervenção direta na tarifa. Letra C. Compete ao município organizar e prestar serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, além de competir e fixar as tarifas dos serviços públicos. Letra D diz que o município só poderá intervir na tarifa da empresa se realizasse previamente um consórcio intermunicipal com cidades vizinhas da mesma comunidade socioeconômica. E, por fim, a letra E diz que a fixação de tarifa de serviços públicos em Aracati deve obedecer estritamente à proporcionalidade de 500 habitantes por unidade de veículos circulares, conforme projeção do SUS. Projeção do SUS foi boa, viu? Então, qual alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo, tá bom? Lembrando que o material está na descrição do vídeo e no comentário fixado, tanto o slide como as questões, tá? As questões são mais de 20 questões aqui para vocês treinarem, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.